Convido você a Mateus capítulo 11, nós vamos ler do verso 25 ao verso 30. Mateus capítulo 11, do verso 25 ao verso 30. Evangelho de Mateus. Vamos continuar a nossa investigação, a nossa busca para entendermos as formas pelas quais Deus fala conosco hoje. E esse texto nos revela uma forma como Deus fala conosco, e por isso vamos ler o texto nessa manhã. Mateus capítulo 11, verso 25 ao verso 30. Convido você ao texto sagrado. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muito bem, um texto conhecido da palavra de Deus está diante de nós, um texto bem conhecido, eu diria, e nós queremos continuar a nossa busca por entender as formas pelas quais Deus fala conosco ainda hoje ou fala conosco hoje. Mas hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus como o meio de ouvirmos a Deus. Você certamente você vai concordar com esse verso aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse verso, esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, afirma que toda a Escritura é um instrumento de Deus útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça e para nos tornar pessoas preparadas para qualquer circunstância da vida. Você concorda com isso? Sim ou não? Amém? Amém, assim seja. Isso é muito verdadeiro. Todos nós concordamos com isso. E aí acontece o seguinte: isso não é tão simples assim quanto parece. Eu quero alertar os irmãos. Porque quando nós vamos ler a Bíblia, nós entramos num processo de teologia. Então nós começamos a tentar entender Deus, como é que Deus é, o que Deus pensa, o que Deus quer, e como é que essa vontade de Deus interage com a vida da gente. Isso se chama teologia. Nesse sentido, todos nós somos teólogos, não tem como fugir disso. Todos nós fazemos teologia. Tem uma definição de teologia que diz assim: teologia cristã é refletir sobre a vida e crenças sobre Deus e depois articulá-las com o propósito de glorificar a Deus em tudo que somos e fazemos. Então, duas palavras-chave aqui, eu não vou me aprofundar muito na definição de teologia, mas refletir e articular. E quando a gente pensa em refletir sobre a palavra de Deus e articular essa palavra, aqui começa o problema, porque nós somos pessoas perfeitas na nossa interpretação. Nós temos a capacidade de ler, entender e articular corretamente tudo que a gente leu? Obviamente que não. Então, o escritor, alguém escreveu o texto sagrado, inspirado por Deus, e hoje nós chegamos para o texto sagrado, como nós fizemos agora há pouco, e lemos. Então, eu sou o leitor do texto. E aí, antes de eu ler esse texto, obviamente, alguém escreveu o texto. Então, existe um código aqui de sentido, um código de palavras, e eu preciso interpretar esse código. E o problema é que, com a minha imperfeição, o meu exercício de interpretação da Bíblia fica sob júdice, fica complicado. Daí, meus irmãos, nascem um tanto de teologias
danosas, especialmente teologias bíblicas. O povo está colocando palavra na boca de Deus, que Deus não disse, o povo está interpretando de qualquer jeito, e existem aí um tanto de interpretações de teologias loucas e malucas e danosas. E aí, como é que a gente faz? Eu queria dar um exemplo para você, você já deve ter ouvido esse versículo aqui. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Você já ouviu isso? Está na Bíblia. Mateus capítulo 10, verso 35 e 36. Se eu leio isso aqui inadvertidamente, eu já posso pensar o seguinte: bom, o inimigo do homem vim para colocar pai contra filho, nora contra sogra, isso aqui é quase natural, né, às vezes. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Os irmãos acreditam que algumas igrejas e alguns líderes ensinam as pessoas de que se seu irmão não é crente, ele é seu inimigo? Baseados nisso aqui. Não foi o que Jesus disse? Mais ou menos. Não é bem assim. Mas, se você extrai um versículo bíblico de um contexto maior, se você produz uma interpretação rasa, uma interpretação equivocada, você começa a achar que é isso mesmo. O Jesus está dizendo que, se eu estou do lado dele, meu pai, que não está do lado de Jesus, é meu inimigo, meu irmão é meu inimigo, minha sogra é minha inimiga, meu sogro é meu inimigo, e meu marido também é meu inimigo, porque, afinal de contas, ele não é de Deus, eu sou de Deus, e quem está com Deus... está com Deus. Quem não está com Deus é inimigo de Deus. Que tal? Deu para entender o dilema da interpretação bíblica? Não é simples assim. Se eu perguntasse assim, quem dos irmãos dá, ou qual o valor que vocês dão às Escrituras Sagradas? Todo mundo diria, não, pastor, isso aqui é a coisa mais valiosa que existe na nossa vida. Uma coisa muito importante. Ok. E se eu perguntasse, quanto tempo você dedica em ler, estudar o texto sagrado e meditar nas Escrituras? Eu fiz a pergunta na semana passada sobre a oração. E você lembra da resposta. Agora eu pergunto sobre ler a Bíblia. Bom, é verdade que ela é muito importante, mas também é verdade que nós temos muita dificuldade de nos dedicarmos a ela e acabamos não fazendo isso. Só que esse dilema, meus irmãos, ele é antigo. E o texto que acabamos de ler, o texto de Mateus, capítulo 11, vai nos ajudar a entender esse dilema da interpretação bíblica. O meu desejo nessa manhã, a minha oração, é que o Senhor nos ensine a entender sua palavra. E eu acho que esse texto pode nos ensinar como é que nós fazemos para entender a Bíblia, para termos uma interpretação correta ao lermos as Escrituras, como é que nós nos relacionamos com a palavra de Deus, e isso vai nos ajudar. Então eu convido você ao texto de Mateus e vamos tecer aí alguns comentários, talvez um pouco mais breves, dado o tempo que está correndo. Veja aí o verso 25 e verso 26. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Jesus está orando e o quadro que está em torno de Jesus é um quadro de muita crítica a ele. Se você ler o capítulo 10 e o capítulo 11, daí a importância de você começar a ler as Escrituras pelo contexto imediato do texto. Nunca pegue um versículo só. As caixinhas de promessa não são uma boa dica para você, ok? Primeiro porque elas só têm as promessas, os deveres elas não têm, né? É uma pena, né? Devia ter caixinha de deveres e caixinha de promessa. Tu vai na caixinha de promessa, tira um, e caixinha de dever, tira um também. E aí talvez tivesse um pouco mais de equilíbrio. Tudo bem? Amém? Amém. Ok. Mas Jesus estava sobre muita crítica. Se você voltar no texto, você vai ver que os religiosos do seu tempo, o povo dele mesmo, os judeus, estavam criticando muito Jesus. Mas quem você pensa que você é?
você não está com essa bola toda não, rapazinho. E aí Jesus fala, tudo bem, eu não entendo vocês são muito incoerentes, porque veio João pregando o evangelho com uma vida simples, não é? Morando lá no deserto, e aí vocês falam, esse camarada aí é um louco, ele é um alucinado. E aí quando vem eu, que não faço o que João fazia, vocês dizem, você é um beberrão, você é um vida boa, você é um vida mansa. As pessoas tinham muita crítica e incredulidade a respeito de Jesus. E aí a partir do verso 20, Jesus fala sobre as cidades. Ele fala assim, olha, ai de vocês, Corazim, ai de você, Betsaida, porque eu fiz muitos sinais, eu fiz muita coisa no meio de vocês e vocês não reconhecem que essa mensagem, que esses sinais vêm de Deus. Vocês me questionam o tempo todo. Jesus está numa posição assim, olha, o que eu ensino a esse povo não entra nos ouvidos dos sábios e dos cultos. E parece que Jesus está certo de que Deus decidiu que fosse assim. Deus decidiu que os pequeninos é que ouviriam de fato e compreenderiam de fato o que Ele tem para dizer. Agora, olhe para o texto mais uma vez comigo. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Você acha que Jesus está dizendo, o que significa esse pequeninos aqui? O que você acha que significa pequeninos nesse texto? Crianças? Gente pequena? Gente que não cresceu, né? Assim, muito? O que são esses pequeninos? A gente sabe que Jesus está se referindo não ao tamanho, não à fase da infância. Jesus está falando de pessoas que olham para si e percebem que são pequenas diante da grandeza de Deus. Em outras palavras, se nós queremos entender a palavra de Deus, a primeira coisa que precisa haver em nós é uma consciência da nossa pequenez. Se você vai às Escrituras querendo discutir com elas, se você vai ler a Bíblia achando que o seu alto grau cultural, a sua alta capacidade de reflexão, o seu QI, vai explicar para você e vai fazer você conhecer a Deus, esse é um péssimo caminho para você começar a ler as Escrituras. Eu não estou aqui defendendo ou criticando os eruditos, por exemplo. Tem muita gente erudita sobre as Escrituras, que conhecem muito do texto original, conhecem da história da igreja, enfim, conhecem muita coisa. Não se trata disso. A questão é como o seu coração lê as Escrituras. Você pode ser um grande erudito e ter um coração pequenino, mas você pode ser alguém muito pouco erudito e ter um coração muito arrogante, e com isso você não consegue entender as Escrituras. Deus vai falar com você através das Escrituras se você se enxergar, se a disposição do seu coração for humilde. É assim que a gente começa a ler as Escrituras, reconhecendo que nós somos pequenos. Aqui mesmo, no livro de Mateus, no mesmo capítulo 11, Jesus vai dizer que João é o maior de todos os profetas, mas aí ele diz assim, olha só, todavia o menor no reino dos céus é maior do que João. João é o maior de todos os profetas. Pensa que isso não é pouca coisa. Mas o menor no reino dos céus é maior do que o João. Veja como a nossa consciência sobre a nossa limitação nos dá, então, o privilégio de entendermos a Deus, de conhecermos a Deus. Deus olha de longe e resiste aos soberbos, mas Ele olha de longe, vê um coração humilde e dá graça aos humildes. Amém? Amém. Até aqui, amém. Vamos em frente. Verso 27, veja o que diz o verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai,
e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ouvindo essas palavras, você talvez não entenda o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava dizendo isso diante dos poderosos que se sentiam senhores das Escrituras. Falavam assim, quem esse cara pensa que é? Então, agora, Jesus, diante dessa crítica dos religiosos, dos escribas e fariseus, dos mestres do seu tempo, vai dizer o seguinte, olha, todas as coisas foram entregues por meu Pai e eu tenho intimidade com Ele para poder falar em nome dEle e para poder levar as pessoas a conhecer a Deus. Jesus sabe que Ele que tem essa intimidade suficiente para poder nos apresentar a Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 22, quando as pessoas viram Jesus ensinando, elas olharam para ele e disseram assim, todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Veja que interessante isso. Eu não sei se você já percebeu que nem todo intérprete da lei é igual. As pessoas perceberam que quando os outros mestres falavam, elas entendiam, compreendiam, era verdade. Mas, de alguma forma, elas olharam para Jesus e disseram assim, mas ele, quando ele fala como quem tem autoridade no assunto, como quem tem intimidade com Deus. Ele não fala como os demais mestres. E isso é uma coisa que você precisa perceber nos seus intérpretes. Você precisa olhar para eles e perceber se eles possuem essa aproximação de Deus ou não. Porque o processo de entender o que Deus está querendo dizer não passa simplesmente pela sua razão. Você precisa perceber se o intérprete se ele tem, de fato, uma vida que é coerente com Deus, uma vida de intimidade com Deus, se ele deixa isso transparecer, ou se ele está falando só daquilo que passa pela cabeça dele. Isso nos diz, meus irmãos, que para nós entendermos a palavra de Deus, é preciso que Jesus nos revele. O texto deixa claro aí no finalzinho do verso 27, que o Filho é quem revela a quem ele quiser revelar essas verdades. Depende dele, não somos nós que chegamos a essa compreensão. Ele nos revela a quem ele quiser revelar, é ele que revela essas verdades. Se nós pudermos pensar nisso, veja o que diz o pastor Ricardo Barbosa. A fé é um presente de Deus para nós, não uma conquista nossa. Não se trata de uma autodescoberta. Por meio da revelação de Deus a nós, sua graça nos acolhe e infunde em nós o mesmo amor com que o Filho unigênito é eternamente amado pelo Pai. Em outras palavras, você precisa entender que depende de Jesus revelar a você a vontade de Deus. Você não vai encontrar, através da autodescoberta, o significado das Escrituras. Isso depende da interferência de Jesus e do Espírito sobre a sua vida. Agora veja o verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cansados do quê? Sobrecarregados do quê? Jesus, meus irmãos, está falando de um cansaço que é fruto da má interpretação das Escrituras. E eu ousei chamar esse cansaço de o cansaço dos cansaços. O que Jesus está dizendo é assim, pessoal, quem vai me entender são os pequeninos, quem vai chegar a compreender a Deus são aqueles que eu, por ser o Filho de Deus e ter intimidade com Ele, vou revelar. E quem vai chegar a entender a Deus são aqueles que estão cansados e sobrecarregados por entender, por seguir a religião, por ouvir esses intérpretes da lei que não conseguem traduzir, não conseguem demonstrar, não conseguem revelar quem de fato Deus é. As pessoas estavam cansadas da religião.
É desse cansaço que Jesus está falando, meus irmãos. Eu lhes darei descanso. Veja só, pense no mal gerado por uma interpretação equivocada ou mal intencionada das Escrituras. Você já passou por alguma experiência como essa? Você foi ensinado de uma forma equivocada e você insistiu naquele equívoco durante muitos anos. Como você se sentiu? Cansado. Quer ver outra coisa? Quantas distorções você não teve que administrar porque você ouviu que Jesus queria algo de você, que a palavra de Deus dizia isso, mas na verdade ela não dizia isso. E quando você descobriu a verdade, você falou: meu Deus do céu, eu feri pessoas, machuquei pessoas, eu me machuquei, eu me feri, porque a interpretação errada estava presente na minha vida. Me assusta, meus irmãos, a incapacidade que a maior parte das pessoas possuem de perceber quando os intérpretes da Bíblia estão sendo levianos. Demora para as pessoas falarem assim: não, eu não posso ouvir isso. Porque a religião é um processo, abre aspas, mistificado. Então o Guilherme, por exemplo, nunca vai questionar se o que eu estou falando, Guilherme, vem de Deus ou não vem de Deus. Porque eu sou o pastor, você é o Guilherme. Está entendendo? Eu estudei teologia, eu estou aqui na frente todo domingo, tá certo? Aliás, eu sou pago para isso. E o Guilherme senta aqui e ouve. Mas isso não parece nada com Jesus. Isso não parece nada com Jesus caminhando com as pessoas, discutindo com elas, aprendendo com elas e ensinando elas. Mas nós olhamos para os intérpretes da Bíblia e aceitamos esse jugo. E se eu disser para você que você deve fazer tal coisa porque isso agrada a Deus, é capaz de você fazer e não vai nem perguntar por que é que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Você vai talvez achar estranho, mas questionar, talvez você não tenha coragem de questionar. Sabe qual é o problema disso? É que quando nós não enxergamos a vida como Deus enxerga, tudo na nossa vida, quando nós temos uma interpretação equivocada das Escrituras, quando nós somos reféns da religião, quando nós aprendemos o Evangelho de uma maneira equivocada, seja em que aspecto for, a vida se torna um peso, se torna um fardo, se torna um cansaço inesgotável. E aí você não sabe exatamente o que acontece, mas você sabe que tem alguma coisa errada, porque isso não está me satisfazendo. É disso que Jesus está falando. Em outras palavras, você está cansado? Então vem a mim, você precisa ir até Jesus, porque só Ele pode aliviar o teu cansaço. Por que isso? Está aí no verso 29, Jesus explica por quê. Olha só. Tomem sobre vocês o meu jugo, e então aprendam de mim. O que é o jugo, meus irmãos? O que é o jugo? Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra jugo. O jugo é a forma como um rabino ou um mestre interpreta a lei de Deus. Jesus está dizendo assim: a forma como os escribas e fariseus interpretam a lei de Deus traz sobre as pessoas peso. E no capítulo 23, eu vou ler para os irmãos daqui a pouquinho, Jesus vai dar detalhes sobre esse processo. Agora ele está dizendo assim: tome sobre você a minha forma de interpretar as Escrituras. Aprendam de mim. Veja que ele não diz aprendam comigo ou aprendam sobre o que eu digo. Jesus está dizendo: aprendam da minha própria vida. Deixa eu falar um pouco mais sobre o jugo. Todo rabino, na tradição de Israel, todo rabino deveria interpretar a lei de Moisés e traduzir
ele era responsável por traduzir de forma prática o que é que você deveria fazer, o que você não deveria fazer. Esse papel de interpretar a lei estava na mão do rabino, não estava na mão de qualquer pessoa. Havia as escolas que preparavam as crianças a partir dos 6 anos até a sua juventude para que conhecessem precisamente os escritos sagrados do Antigo Testamento, especialmente a Torá, e então eles seriam capazes de interpretar a lei de Deus para o povo de Deus. Isso, meus irmãos, não aconteceu com Jesus. Jesus não foi convidado a participar dessas escolas, ainda que logo menino ele mostra muita capacidade de discutir sobre a tradição do antigo Israel. Você lembra aquele episódio que ele ainda adolescente vai para Jerusalém e fica na sinagoga discutindo, e os mestres da lei falam: de onde surgiu esse menino? Porque esse menino é muito sabido, ele está aqui nos colocando em situações difíceis a respeito da tradição e a respeito das escrituras. Agora, quando você seguia esse rabino, quando você aceitava a interpretação de um determinado rabino, você dizia assim se dizia que você estava sob o jugo daquele determinado rabino. Veja que interessante, um exemplo só. Vamos falar sobre o sábado. Alguns diziam assim: não, o sábado deve ser santificado a Deus, e se você percorrer 5 quilômetros, você está infringindo o sábado. E aí um outro rabino diria o seguinte: não se trata de percorrer 5 quilômetros. O problema é se você percorrer 5 quilômetros carregando alguma coisa. Então isso infringe a lei de Deus, isso não infringe a lei de Deus. E aí você então ficava com a opinião de 2 rabinos, e aí qual das duas era melhor, você então escolhia uma opinião que fosse mais conveniente a você. Aí aparece Jesus dizendo assim: olha, está escrito, mas eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já comete adultério no seu coração. Isso era novo, porque até então, para você cometer adultério, você tinha que se deitar com uma mulher, então seria considerado adúltero. Jesus vai dizer assim: não, se você pensar nisso, você já cometeu. Está percebendo? E aí Jesus insiste no seguinte recado: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E outra frase de Jesus que nos explica isso é: olha, está escrito assim, mas eu lhes digo a vocês assim. Jesus então reinterpreta todas as escrituras, e é disso que ele está falando. Se você quer ter os seus fardos aliviados, se você está cansado dessa religião, se você está cansado dessa interpretação, tomem sobre vocês a minha forma de interpretar as escrituras, porque eu sou manso e humilde de coração, e dessa forma vocês encontrarão descanso para a sua alma. Vamos falar um pouquinho sobre o jugo de Jesus. Ouça isso. Vocês estão cansados, enfastiados da religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam com os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu li para você esses mesmos versos na versão, a mensagem do pastor Eugene Peterson. Agora ouça isso. Só ouça, olha que interessante. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunia em torno dele. Havia muita gente reunida em torno de Jesus, e Jesus começa a falar. Ouça o que ele diz. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinamentos deles a respeito de Moisés. Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu próprio comportamento. É tudo aparência.
Em vez de dar a vocês a lei de Deus como se fosse comida e bebida, com as quais vocês poderiam se banquetear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar vocês. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se na cabeceira da mesa nos jantares. Eles primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque é um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialistas na vida de vocês. Repito, não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixe que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está nos céus. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles: Cristo. E eu termino. Quer se destacar? Humilhe-se. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá a vida plena. Eu acabo de ler para você Mateus capítulo 23, do verso 1 ao verso 12. O que o texto está dizendo, meus irmãos? Rapidamente, basicamente. O texto está dizendo, em outras palavras, que tem muita gente ocupando o lugar de Moisés, legislando, sendo mensageiros de Deus na sua vida, mas eles estão querendo fazer isso com a intenção de usar você. O que Jesus está dizendo é que tem gente que fala de Deus, mas não está preocupado em viver isso que ele está dizendo. E que você pode até ouvi-lo, mas para você poder experimentar de fato isso, você precisa ouvir alguém que vai um pouco mais adiante. Há muita gente que está se aproveitando de Deus para ser notado por você. Jesus está dizendo, meus irmãos, que o cansaço da nossa vida é muitas vezes fruto de um jugo pesado, de uma interpretação equivocada ou maldosa sobre a nossa vida. Quero dar um exemplo para você prático. Eu convivi com 2 igrejas na minha história, 2 igrejas batistas, mas que eram bem diferentes uma da outra. E por causa dessa diferença, nós sofríamos muito. Porque em uma igreja, minha mãe podia orar em público, na outra ela não podia. Numa igreja, ela podia faltar alguns domingos se ela precisasse. Na outra, após o 3º domingo, grávida, porque meu irmão estava dando trabalho na gravidez, ela foi desligada do hall de membros da igreja, porque você não pode faltar 3 domingos. Em uma igreja, nós conseguimos enterrar meu pai com um culto de gratidão a Deus pela vida dele e a presença de mais de 15 pastores. Na outra igreja, ela se recusou a realizar um culto fúnebre do meu pai, e meu pai era membro dessa igreja, porque tinha muitas igrejas batistas diferentes naquele dia lá. E o pastor sobe ao púlpito e diz assim: nós não podemos ter um culto nesta tarde, porque nós temos muitas igrejas diferentes aqui.
Mas vamos falar um pouco sobre a vida do nosso irmão Ovídio. Meu pai lá no caixão dentro da igreja, que ele fazia parte. Quer ouvir mais uma? Meu pai tinha sido organizador das duas igrejas. Eu não gosto muito dessa palavra fundador, mas ele tinha sido organizador das duas igrejas. E ele não podia exercer nenhum ministério nessa igreja, porque ele não tinha os filhos sob sujeição, como diz as Escrituras. Sabe o que significa isso? Não é que os filhos deles eram incrédulos, rebeldes. Não, todos os filhos eram crentes, mas não faziam parte da mesma igreja. Então eles não estavam sujeitos ao pai, eles não obedeciam ao pai, e eles estavam na outra igreja batista e não na nossa igreja batista. Eu posso fazer um quiz aqui rapidinho. Você já sofreu por conta de alguma má interpretação bíblica anos da sua vida fora? Levanta a sua mão. A maioria de nós já teve que carregar um fardo que foi jugo de algum intérprete das Escrituras, não foi o fardo de Jesus, que é leve e que é suave. Eu quero concluir, meus irmãos, e faço isso agora muito rapidamente. Jesus está nos chamando para olharmos para Ele e desejarmos o estilo de vida dele, a vida dele, como uma ferramenta hermenêutica, uma ferramenta exegética das Escrituras. Essas palavras alguns vão entender, outros não, mas tudo bem. Jesus está dizendo assim: use o nosso relacionamento, a nossa proximidade, a nossa amizade, use a minha companhia para você poder entender as Escrituras. Daqui uma fórmula muito simples é: em meu lugar, o que faria Jesus? Alguém já disse isso. Pense assim, é muito simples de entender. Bom, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Porque a vida de Jesus traduz para nós o que a palavra de Deus quer nos dizer e quer nos ensinar. Daqui eu concluo dizendo que, para entender a palavra de Deus, é preciso que a gente viva com Jesus. Resumindo tudo, convidando você a orar. Se você quer entender a palavra de Deus, você precisa ser pequeno. Primeira coisa. Você precisa se assegurar de que o seu coração é como um coração de criança. Jesus afirma que se você não se converter e se tornar como criança, você jamais vai entrar no reino dos céus. Você precisa que Ele revele isso a você. As Escrituras não é um exercício de reflexão humana. Aqui a gente precisa distinguir a filosofia do Evangelho. Filosoficamente você pensa, você reflete e chega a uma conclusão. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma experiência de revelação de Deus a você. Ele te mostra o que o Evangelho significa, o que aquilo quer dizer, e você então desperta e aprende. Nós precisamos ir até Jesus e precisamos viver na companhia dele.